Fala, meus alunos queridos do ensino médio. Nossa, eu não estava vendo a hora de dar aula para o ensino médio, viu? O pessoal agora do segundo ano, depois tem os terceiros anos, primeiro, já tiveram aula com o primeiro ano já aí, com a professora Caroline e com o Fábio, sobre movimentos, né, grandezas. Só o segundo ano do ensino médio, vamos falar um pouquinho para vocês sobre calor hoje, temperatura, né? Em relação ao movimento das moléculas, tá? Um abraço para o pessoal aí da escola, do Brito, do segundo A, segundo B, C, comigo, todos os segundos anos aí de São Paulo. Vamos bater aí 1 milhão de espectadores aí. Estamos ao vivo em todo o universo. Estamos ao vivo até na galáxia, né, Carol? Professora Carol aqui, né? Professora Carol, eu também vou falar. Hoje eu vou acompanhar, então, o professor Gilberto, mais famoso Giba, né? Que a gente trata você assim. E vou estar aqui te ajudando na mediação, lendo os comentários dos alunos. Vou pedir que vocês participem bastante, porque o Giba é bem animado. Isso, animação. Eles conhecem que o professor Giba é igual se fosse um eletro, né? Não para nem com reza. Vamos que vamos. Só, o que acontece? Primeira questão da aula aí, sempre a gente trabalha as habilidades, né? Isso é habilidades é muito importante. Porque habilidades, né? Você tem que desenvolver várias habilidades. Se você tem habilidade para certos tipos de conhecimento, você pode aplicar essa habilidade em outros ramos do conhecimento também, certo? Por isso que é importante trabalhar com as habilidades. Isso é fundamental. Vamos lá, quais são as habilidades aí, ou qual é a habilidade? Explicar as propriedades térmicas das substâncias, né? Associando-as ao conceito de temperatura e a sua escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas, certo? Essa é a habilidade que eu quero que vocês aí aprendam. Quais os objetivos da aula do professor Giba e a professora Caroline? Entender os conceitos de calor e temperatura, relacionar os conhecimentos da física térmica com o cotidiano, beleza? Perguntas introdutórias. Então, a gente sempre começa com as perguntas, né? E as perguntas, toda pergunta quer uma resposta. Então, a gente vai tentar dar essas respostas aí, ó. Primeira coisa, o que é temperatura, né? O que é calor? É dois conceitos que os alunos, às vezes, né, ou no cotidiano, a pessoa, está muito quente hoje. Hoje está quente, hoje está abafado. Eu estou sentindo mais frio hoje, né, no caso. Então, o que eu estou falando? Estou falando de temperatura? Eu estou falando de calor? Hoje vamos tentar separar um pouquinho esses conceitos, apesar que eles são relacionados, né, tem uma relação dos dois, mas vamos entender um pouquinho o conceito de temperatura e o conceito de calor. Aí tem outra perguntinha ali, ó. É possível medir temperatura sem a utilização de um termômetro? E aí, Carol, o que você acha? Olha, eu acho difícil sem o termômetro. Eu só consigo dizer se está quente ou se está frio. É isso mesmo. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa proeza aí. O que mantém a temperatura média do nosso corpo? Né? Também isso é importante, né? Estou falando da física no sentido da biologia, né? No caso, a física aplicada à biologia. Depois, em dia de frio, costumamos colocar um casaco ou blusa, né? Bem grossa. Isso significa que o casaco nos esquenta? Sabe o casaco me esquenta? Eu tô vestido, né? Tô com um casaquinho aqui. Sabe o que está me esquentando? E também essa questão a gente vai discutir, tá? Se ele esquenta, aí vocês vão depois discutir isso aí depois no chat com a gente aí. Beleza? Vamos lá. Só o segundo ano do ensino médio. Ó, primeiro ano do ensino médio. Você vai lá, mecânica, leis de Newton, cinemática, movimento uniforme. Depois vocês vão estudar um pouquinho de astronomia, planetas, estrelas, que eu adoro essa parte, eu acho muito louco essa parte. Cosmologia, astrofísica e vai embora. Segundo ano tem lá, ó, termodinâmica, termometria, calorimetria, estudo dos gases, física do meio ambiente, que a gente vai estudar um pouquinho a relação do que é o efeito estufa, o que é o aquecimento global, o que é a camada de ozônio, o pessoal aí confunde as coisas, né? As leis da termodinâmica, né? Então, no fundo, o segundo ano é termodinâmica, no fundo. Essa é que manda, certo? Pode voltar, Carol, volta um pouquinho. Isso, pode voltar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, isso. Depois tem o quê? Ondulatória, ondas periódicas, onda sonora, audição humana, física da música, né? Tudo isso aí também a gente trabalha no segundo ano. Depois vem a parte bem no finalzinho, lá no quarto bimestre, tem a ótica, né? Estudo da luz, interação com a matéria, formação de imagem, né? Sistemas ópticos, visão humana e estudo das lentes. Beleza? Essa é a divisão aí do segundo ano. Vamos estudar o que é essa aula? Primeira coisa, sensação térmica, né? A gente vai entender o que é a sensação térmica
e o que realmente está acontecendo no sistema, né, no caso. Depois, qual é o conceito de temperatura, né? Isso é importante conceituar, né? A física trabalha com conceitos, a gente trabalha sempre tentando, a gente trabalha com modelos da natureza, a gente modela a natureza, interpreta aquele modelo, gera resultados, faz previsões e tenta dar uma solução para aquele sistema ali. O que é calor? Certo? Controle de temperatura, como se controla a temperatura, né, do ambiente, né? Como se mantém a temperatura do ambiente constante, beleza? Vamos iniciar uma atividade com eles? O que você acha, Carol? Vamos sim, iniciar uma tá atividade na com hora, eles, porque vamos esquentar isso aí. Agora a gente fria, a gente quente. Ó, faça uma lista com 4 itens ou processos térmicos, né? Aí pode ser temperatura, calor, que podemos encontrar em nossa cozinha. A física da cozinha, pessoal. Nossa, a cozinha tem muita coisa que a gente come, se alimenta, né, Carol? É verdade. Nossa, queima a mão e vamos embora. Ó, processos ou objetos, tá? Então, vocês vão pegar agora lá, olhar na cozinha de vocês. Vai na cozinha lá, rapidinho, a gente vai dar um tempinho para eles fazer isso. Vocês vão olhar lá, o que tem a ver com temperatura aqui na minha cozinha, hein? O que tem a ver com calor? O que eu posso olhar aqui nos objetos? Ah, isso aqui tem a ver com temperatura. Isso aqui tem a ver com calor. E vão colocar lá 4 sistemas ou processos, né, objetos, e qual é a utilização que você vai usar isso. Ó, isso aqui, vou usar nisso aqui. Isso, vou usar nisso. Isso, vou usar nisso. Beleza? Ó, vamos dar uns 4 minutinhos para vocês. Pra vocês aí, um pouquinho lá. Prepara o material. Prepara a apostila. Ah, fala em apostila, rapidinho aqui, ó. Olha, já trouxe a minha, viu? Minha apostila aqui. Olha, tem a minha apostila do segundo ano, já está na mão aqui. Depois vai ter uma atividade para a gente fazer do dia da apostila. A gente vai usar um simulador, tá? Tem alguns materiais. Eu trouxe também o Einstein, né? O Einstein já está com a máscara. Isso que é o Einstein, esse aqui é meu amigo também. O Einstein já está com a máscara. Eu vou fazer uma pergunta para o Einstein também, se ele vai responder eu não sei. Mas o Einstein também está aqui para ajudar a gente nessa caminhada aí, beleza? Então, faz a atividade aí, 4 minutinhos. Quando voltar, vamos continuar aí no calor, beleza? 4 minutinhos, pessoal. Fica aí, hein, comigo, hein? Vamos lá.
Olha só que bacana. Então, Giba, bastante gente participando da aula. Tem gente que já conceitou calor, já conceitou Nossa, energia. adoro esses alunos, viu? Tem bastante gente falando que está gostando da aula. O Vinícius Nossa, falou: ó, o muito professor é obrigado. massa, a professora Rita Obrigado. está gostando da aula. Obrigado, professora. E os exemplos que eles colocaram aí, ó. O Luiz Felipe colocou que a chapa elétrica, o forno, a Isso, é churrasqueira. isso mesmo. A Tamires falou a geladeira. A Tainá falou fogão, freezer, chaleira. A Sabrina, sanduicheira. Bastante gente participando. Tá gostando, o pessoal do segundo ano em peso aí, já estão conceituando calor, a molecada assim, eles não perdem tempo não, já vai conceituando, já vai adiantando, tá? Só vamos lá, tem uma resposta aqui, assim, que seria a minha resposta com relação ao que eu, né, o que eu coloquei em relação a, por exemplo, panela de pressão. Qual que é a utilização dela? Tem a ver com calor, né? Você aquece os objetos, você coloca pressão para você agilizar o cozimento dos alimentos. Então lá, utilização, cozinhar alimentos. Aí eu coloquei lá, geladeira. Qual que é a utilização da geladeira? Esfriar os alimentos, certo? Manter ali a temperatura, no caso do resfriamento. Forno do fogão. Fazer bolos, assar frangos, né? Final do ano aí, o pessoal acha um franguinho. Micro-ondas, né? Esquentar os alimentos, né? No caso, ou fazer alguns pratos rápidos. Você vai lá, você põe aquele, né? Quer comer um omeletinho, põe rapidinho lá. É prático, É prático, né? Bem prático. entendeu? Então, ó, na cozinha tem muita questão de física. Pessoal, na cozinha tem muita física na cozinha, isso que eu adoro, né? Você tem física em todo lugar. Vamos conceituar a questão primeiro? Conceituar não, né? Vamos falar um pouquinho da sensação térmica, que é o que a gente sente, né? É a percepção direta. Só que acontece, ó. Quando a gente, por exemplo, você está andando na rua, a gente estamos em casa, né? Ou a temperatura ambiente cai, ou acontece alguma questão de, por exemplo, você está perto de uma fogueira. Então a gente tem qual que é a sensação térmica? A sensação térmica é o quê? Por exemplo, você tem a sensação de tempo, de frio e calor. Isso transmite o quê? Uma noção de temperatura, tá? Então, quando você toca, por exemplo, toca na maçaneta da porta e na madeira, você tem uma sensação térmica que a maçaneta é mais fria e a madeira é mais quente, certo? Quente no sentido assim, a temperatura é diferente. Então, a gente às vezes confunde calor, o que é aquela? Você está falando do calor do material ou você está falando da temperatura do material? Então, essa maneira que a gente observa o mundo, né? Como a gente tem o primeiro contato com o mundo, é a sensação térmica, né? Chama de sensação térmica. Então, isso aí provoca o quê? Algumas questões que você errôneas, no sentido assim, será que eu estou falando de calor? Será que eu estou falando de temperatura? Então, isso é fundamental a gente falar que a sensação térmica faz parte, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais no conceito. Então, lá, temperatura é uma grandeza física escalar, né? Lembra a professora Caroline falou no primeiro ano, grandeza escalar, o professor Fábio está ali me olhando agora, certo? Citadas atualmente lá. É uma grandeza física mais conhecida e citadas atualmente, né? Temperatura do objeto, hoje a temperatura da média da Terra está assim, a temperatura do sistema internacional. Olha lá, do ponto de vista microscópio, a temperatura está associada à energia cinética média de translação das partículas. Eu fico até emocionado com esse conceito, viu, pessoal? Não dá emoção? Eu só não vou chorar aqui porque não posso chorar, mas quando eu vejo esse tipo de conceito, eu fico emocionado. Né? Olha, temperatura está associada à energia cinética média da translação das partículas, pessoal. Eu adoro isso. Isso é física. Isso é nosso mundo. O que mais? E aí vamos fazer o quê? Vamos fazer uma atividade no simulador, que também tem na apostila de vocês, viu? Esse simulador aí do FET Colorado, aí do pessoal do MIT, simulador bacana. Você trabalha com um monte de questão de física de partículas, tem na quântica, você tem ondas, você tem eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas. O que acontece? Qual que é a função que a gente vai trabalhar nesse sistema aí, nesse simulador? Primeiro, a gente vai entender esse conceito de temperatura, que é a energia médica das moléculas, e vamos tentar ver como que os estados da matéria se comportam quando a gente fornece calor para eles, fornece energia para eles, certo? Vamos lá, vou pedir para o nosso amigo ali levantar o simulador, certo? Isso, tá aí. Esses caras são rapacaram, adoro isso. Ó, pessoal, o que acontece? Ó? Olha bem ali, olha com o olho ali. Olha com o olho. Você tem lá, ó. Quais são as substâncias ali, ó? Neônio, argônio, oxigênio e água, tá? Nesse momento você está vendo o que ali no caso? As moléculas de água. Pessoal, como é que escreve água, né, quimicamente falando? É o quê? H o quê? Isso, H2O.
Isso, tem muito aluno participando aqui. Tem muito aluno participando aqui também, viu? Você viu? Estamos cheios de alunos pessoal, aqui hoje. O pessoal é ligeiro aqui também, hein? H2O. O que quer dizer H2O? Duas o quê? 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. É uma molécula, certo? Tá vendo ali, olha lá, ó, que bonitinho, né? Os caras ficam certinho, bonitinho, o simulador. Olha lá, ó. Então, o que acontece, ó? Água. Ali está no estado o quê? Estado sólido, certo? Está no estado sólido? Isso, estado sólido. Percebe, pessoal? Mesmo no estado sólido, as moléculas têm um pouco de movimento ainda, né? Se você olhar bem ali, elas não estão paradas. Tem um movimento pequeno ali. O que acontece? Lembra que ali se tem agitação devido à temperatura, né? Você lembra que ali tem a energia interna no sistema, né? Então as moléculas não estão sempre só porque está parada, que é sólido. Não. Olha lá, tem um movimento térmico ali das moléculas, né? Você tem interação ali molecular, interação entre as moléculas. Então isso é importante saber que, apesar que está no estado sólido, no caso, né? O que é água em estado sólido? É o quê? Água em estado sólido é gelo, certo? Gelo ali no caso que é água em estado sólido. Então você vê que tem um movimento de umas moléculas aí também, ó. Pequena, mas tem. Vamos ver um no estado líquido? Vamos lá. Estado líquido, vamos ver como é que estão as moléculas no estado líquido. Olha lá, ó. Tá vendo? Ali praticamente é uma festa, né? Praticamente ali é uma festa das moléculas, né? Uma batendo com a outra e dá porrada na outra, olha lá, ó. Ali você tem translação, você tem rotação das moléculas, você tem vibração molecular, olha que bonito ali, ó. Isso que é bonito. Eu adoro o simulador que ele mostra bem a realidade, ó. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Só questão o quê? Continua estando juntas ainda. Você tem uma ligação muito forte ainda ali, né? Uma ligação molecular muito forte. Ali no estado líquido, né? Vamos para o estado do gasoso para ver? Isso, olha que bonito, né? Essa imagem é bonita. Dá para você tirar uma foto dessa imagem, botar bem no quadro da sua casa, assim, ó. Olha que bonito. As moléculas se movimentando. Olha a rotação das moléculas, olha. Tem um que parece o Giba ali, doido que sabe, olha lá. Batendo no outro e sai na porrada ali, ó. Então, o que acontece? Ali, pessoal, o estado de gás, né? As moléculas estão o quê? Mais separadas. A interação molecular ali é pouca ainda entre elas, ali, né? Na força intermolecular. Então, ali no estado gasoso, certo? Agora, volta para mim um pouquinho. Eu quero... Primeira pergunta para vocês, no seguinte a questão. Primeiro, no estado sólido, o movimento das moléculas é como? Maior, menor ou igual? Depois vocês vão colocar isso no chat para a gente discutir, certo, Carolina? Isso mesmo. Vamos participar aí no chat, respondam as questões do Giba. Isso. Vocês estão entendendo como está funcionando o simulador? Vamos lá. Isso. Coloca no chat aí, pessoal. O que no estado sólido, como é que estão as moléculas no estado sólido? Como é que estão as moléculas no estado líquido e como estão as moléculas no estado gasoso. Lembrando que essa atividade também tem na apostila de vocês, beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos colocar agora de novo no estado sólido. Vamos lá. Isso, beleza. Vou pedir para meu amigo agora ali acender ali o fogão. Tem um fogo ali embaixo ali. Vamos. Só, percebe bem lá, ó. Estou aquecendo o quê? Eu estou fornecendo calor. Calor para quem? Energia, certo? Energia térmica. Para quem? Para as moléculas. Olha aí para mim. O que está acontecendo com as moléculas? Estão ganhando ou perdendo energia? Põe depois aí também no chat, tá? Olha a temperatura lá em cima, olha lá. Está em quebra a temperatura ali, ó. Olha a temperatura aumentando. O que é a temperatura mesmo? Agitação térmica das moléculas, né? Energia cinética média das moléculas, né? Você está aumentando a energia interna. Pessoal, ó, um corpo não tem calor, tem energia interna. Olha lá, ó. Tá ali, tem energia interna ali, ó, certo? Você está aumentando a energia interna das moléculas. E aí eu estou aumentando a sua temperatura. Olha lá, chegou até mais de quase 1000 Kelvin lá, olha. Está quase passando para o outro estado ali. Vamos lá, olha agora no estado líquido. Vamos no estado líquido. Também, ó, aumenta aí Vamos colocar energia para essas moléculas aí. Isso, estão vendo lá? Certo? Fornecer energia, estou aumentando, né? A agitação térmica das moléculas, está aumentando a sua temperatura, beleza? E aí é assim para o gás também, tá? Se você colocar no gás também ali, você vai ver que o gás, como o gás já tem um movimento de molécula, né? É maior. Se você fornecer o calor ali, olha lá, ó, você já fornece calor. A rotação, lá vem a rotação das moléculas, né? Rotação, vibração das moléculas ali já é gigantesca lá, ó. 500 e poucos Kelvin. Agora, se eu fizer o contrário, vou pedir agora para ele retirar calor agora, retirar energia. Olha lá, colocou um gelinho ali, né? Colocou um gelo, o que acontece com a temperatura lá em cima começa a cair. Então, você está tirando energia das moléculas, né? Certo? E aí você vê que o movimento das moléculas começa a diminuir. Voltando aqui, então. O que é a temperatura? Energia, medida da energia cinética média das moléculas. Todo o corpo tem energia interna, tá? Você pode aumentar ou diminuir a energia interna desse corpo. Se você variar a energia interna, você movida o quê? Você varia a sua temperatura, que é o que esse simulador falou.
Giba, já tem bastante gente participando aqui, Isso, adoro. falando que na fase sólida as moléculas se movimentam bem Bem pouco, pouco. ou Isso, no adoro. estado líquido as moléculas ficam mais juntas, no estado gasoso elas estão bem Bem dispersas. dispersa, isso mesmo. Só a ideia é essa. A ideia do simulador é o que é um simulador? É simular um pouco a realidade, né? Tem a realidade física, então a gente usa o simulador para entender um pouquinho a natureza, né? Então esse simulador ele traz bem essa questão de você, né, fornecer energia ou não para as moléculas. Isso é importante você saber, certo? Vamos lá? Acabou o simulador. Isso. Fechamos aí. Depois a gente vai voltar em passar. outras aulas de simulador aí, tá? Mas isso aí é bem para frente. Vamos voltar para o slide, certo? Simulador. E aí o centro de mídias. E vamos embora. Aí falamos das moléculas, falamos de temperatura. Como que se mede temperatura? Isso é importante, ó. Só, para você medir temperatura, tem um conceito muito importante, tá? Por exemplo, enquanto as moléculas tiver em vibração, em constante movimento, a temperatura está aumentando, certo? Então ali nesse sistema você não pode chegar aqui e medir agora naquele momento. Então para medir temperatura tem que ter um equilíbrio térmico, certo? Que é a primeira lei ali, não é a primeira lei, né? A lei zero da termodinâmica. Lembra da lei zero, né? Se um corpo está com a temperatura e o outro está com a mesma temperatura, ou temperatura diferente, você junta os dois corpos, com o tempo, né, um sistema isolado, o que acontece? Vai entrar em equilíbrio. O que é desequilíbrio térmico? Temperatura de esse corpo ser igual, né, do outro. É o que está no slide para vocês aí, ó. Ah, qual a temperatura do corpo A ali, ó? Vamos olhar embaixo. 50 graus Celsius, certo? Graus Celsius é o quê? É uma unidade, né, de temperatura, que a gente vai usar o Celsius, a gente vai usar o Fahrenheit, que eu nunca sei falar esse nome, a gente vai usar o Kelvin, certo? Depois, corpo B está a 25. Então, o que acontece? O corpo A junto com B vai trocar calor e energia ali, e aí vai entrar em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Isso eu chamo de equilíbrio térmico. A partir disso, eu posso medir a sua temperatura, beleza? E eu trouxe aqui uma tabelinha muito interessante que mostra algumas temperaturas absolutas, né? Tem lá, objeto, temperatura em Kelvin. Aí está em Kelvin, tá? E algumas vezes aí também está em Celsius. Ó, qual que é a temperatura do universo após o Big Bang? 10 elevado a 39. Pessoal, o que acontece? Ó, aqui no sistema, o 39 é um expoente, tá? Então, ó, é 10 elevado a 39 Kelvin, certo? Então, esse aqui é o expoente, beleza? É que baixou ali no sistema. 10 elevado a 39. Qual que é a temperatura do interior do Sol? 10 elevado a sétima, né? 10 elevado a sétima Kelvin, temperatura no interior do Sol. Qual que é a coroa solar? 10 elevado a sexta. Temperatura média da Terra, 288 Kelvin ou 15 graus Celsius. Aí eu coloquei uma informação bem importante ali embaixo, ó. Levando em conta o efeito estufa, caso contrário, seria menos 18 graus Celsius. O que acontece? Se não houvesse o efeito estufa, que é um fenômeno natural, a Terra estaria a menos 18. Praticamente aqui, a vida impossível, né? A Terra gelada, né? Praticamente. Então, o efeito estufa, não é que o efeito estufa é ruim, o efeito estufa é um fenômeno natural, que é bom. O que acontece? A questão hoje é que você está intensificando, né, aqueles gases que provocam o efeito, né? E aí você tem uma elevação da temperatura média da Terra. Vamos lá, termômetros. Termômetro clínico. Como é que funciona o termômetro clínico, né? Você tem lá, isso, isso. Você tem lá o bulbo, né? O estrangulador, o fluido, no caso aí pode ser o mercúrio, e tem um capilar ali, beleza? Então, eu posso medir temperatura usando um termômetro, tá? Ó, vamos lembrar uma coisa, ó, pessoal, isso é importante para você, viu? Termômetro, medir temperatura, você tem que ter você pegar um termômetro, você tem que calibrar ele. O que é a calibração? Tem que ter um ponto de referência, né? Porque se você não tiver uma calibração, se não tiver um ponto de referência, esse medição de temperatura não tem significado nenhum, ainda mais físico, né? Então, não é qualquer objeto que mede temperatura. Tem que ter uma calibração, você tem que ter um ponto de referência ali, tá? Se eu usar água, aí beleza. Então, a água, ela vira gelo a quanto? A 0. E ela ferve a quanto? A 100. Aí eu tenho 2 pontos de referência aí. Aí eu posso montar um termômetro, beleza? Eu posso calibrar ele. Vamos lá. Você tem o termômetro analógico, que você usa, né, muito usa em farmácia, né? E você tem um termômetro digital, que a gente usa em casa, né? Quando ele atinge o equilíbrio térmico, o que ele faz? Ele produz o quê? Um som. Lembra aquele pipi? O som, né? Produz um som. Então, o que acontece? Esse som quer dizer o quê? Ó, chegamos no equilíbrio térmico. O seu corpo, a temperatura do seu corpo está igual à temperatura do sistema ali.
Beleza? Aí eu trouxe para você um desafio muito bacana, ó. Pessoal, esse aqui eu inventei, tá? Eu inventei. Ó, um confeiteiro perdido na floresta, Eu nem sei onde eu estava, ó. Encontra uma casa para descansar. Não sei onde eu tirei isso, mas vamos continuar. Ó, para passar o tempo. Aí decide fazer um bolo. O cara vai acabando no meio da floresta e decide fazer um bolo. Eu não sei onde está essa cabeça, ó. Durante a produção, ele precisa de uma xícara de água a 250 ml, aquecida a uma temperatura de 40 graus Celsius. Ele quer fazer um bolo. Aí na receita assim, ó, eu quero que você coloque 200 ml de água a 40 graus Celsius. Se tiver a 45, esse bolo vai sair ruim. Entendeu? Tem que ser a 40. Assim. Não posso falar para não. Ó, porém, ele não tem termômetro. Ó, não tem termômetro, não tem micro-ondas, não tem Wi-Fi. Só tem o celular, só com os dados ali, só já para quase carregando. O que acontece? Somente um fogão, um forno e os ingredientes. Pense na solução desse problema, ajudando a obter a água aquecida a temperatura de 40 graus Celsius. Então é assim, ó. Você tem um cara lá que quer fazer um bolo, ele tem que ter água a 40 graus Celsius, ele não tem termômetro, não tem micro-ondas, o Wi-Fi não tem Wi-Fi, que é na cabana, no meio da floresta, que eu não sei onde eu tirei essa cabana. Então o que acontece? Ele quer fazer um bolo a 40 graus Celsius. O que você acha? Você fazia um bolo, dá pra fazer? Ixi, mas será que esse bolo vai assar com 40 graus só? Não sei não, vamos ver, né? Você vai conseguir achar isso aí. Será que acha? Acho que vai demorar muito tempo. Será que acha, Fábio? Fábio não sei. Ó, Eu o acho que que acontece? demora. Vamos lá. Vamos pensar isso aí. Lá no finalzinho eu vou dar para vocês uma dica como a gente resolve essa questão, tá? Vai pensando aí como você resolve isso. Vamos lá. Continuando aí. Pessoal, o que acontece? A gente viu conceito de temperatura, como se mede temperatura, instrumento de medida, termômetro, certo? Calibrado, bonitinho, ponto de referência. Agora lá, existem várias maneiras de você controlar a temperatura. Como é que você controla a temperatura? Você tem lá, você tem como controlar a temperatura ambiente, certo? Ou controle de temperatura o quê? Corporal. Beleza? Vamos lá. Como é que controla a temperatura de um ambiente? Você tem os famosos termostatos, tá? O que é um termostato? O termostato é um equipamento, um dispositivo que tem um sensor térmico ali. Quando a temperatura ambiente começa a mudar, a alterar, ele emite um sinalzinho ali, e aí ele está interligado com, às vezes, com ar-condicionado, ele muda. Então, assim, esfriou a temperatura. Ele emite um sinal ali pelo sensor, e aí o ar-condicionado ele liga, para manter a temperatura constante. Ó, termostato é usado muito nos apartamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você vê que todo apartamento lá tem um termostato lá que ele liga na hora lá, quando ele entra. Eu assisti um filme de terror uma vez que ele mexeu lá e quebrou o termostato, morreu todo mundo queimado. Ó. Aí o que acontece? Tô brincando. Aí, esse é o termostato para controlar a temperatura ambiente, certo? Existe o termostato para controlar a temperatura da geladeira, né? Lembra lá, você mexe na temperatura lá que mantém a temperatura constante na geladeira também, beleza? O que mais? Lâmina bimetálica. Lembra do ferro de passar? Quando o ferro começa a atingir uma temperatura, você vê um barulho do ferro, aí tic, tic, certo? O que acontece esse barulhinho? É esse sistema aí, ó. Quando o material começa a aquecer muito, passou do limite ali, certo? Tem ali passa uma corrente elétrica, né? Vai aquecer o material. Devido à dilatação térmica, né? Tem material que tem dilatação diferente do outro. O que acontece com o cobre? Ele vai envergar o sistema, né? Porque ele dilatou. Quando ele dilatou, o que acontece com o sisteminha? Ele desligou. Nesse momento, o que acontece com o ferro? Ele começa o quê? Diminuir a sua temperatura. Aí o que acontece? Chegou um limite. Aí depois o que acontece? Ele liga de novo. Ligou. Pá, temperatura aumentou. Certo? Aí ele vai o quê? Vai elevando e abaixando a temperatura. Isso eu chamo de lâmina bimetálica, tá? No caso. Beleza? É uma forma de você controlar a temperatura. Vamos lá. Temperatura corporal, né? Como é que se controla a temperatura do corpo? O famoso hipotálamo, né? Uma região do cérebro que tem todo esse controle de temperatura do corpo. Beleza? Quando você está com febre, por exemplo, pessoal, mas quando eu estou com febre, eu estou com frio. Por quê? Porque é uma maneira de fazer o quê? Dele contrair, né, os vasos ali perto da pele e tem uma sensação térmica que está frio. Beleza? Então, lembrar, o que é febre? É uma maneira que fala assim, ó, tem algo errado no seu corpo. Tem algum objeto no seu corpo aí, algum organismo que não está deixando funcionar constantemente, tá? Então, ele controla a temperatura do seu corpo. É o hipotálamo. Beleza? E aí, a gente tem o que mais? Dilatação térmica, né, pessoal? Lembra lá. O que fez... lembrando aqui, eu ia esquecendo, ó. Eu trouxe para vocês aqui também um termômetro, né? Esse termômetro aqui, ele é utilizado muito em laboratório de ciência, né? Você tem aqui uma parte, né? Onde está a câmera aqui? Aqui mesmo? Aqui você tem a parte aqui, ó.
a parte vermelhinha. Esse termômetro aqui, pessoal, ó, essa parte, esse líquido aqui, não é o mercúrio, tá? Aqui é um álcool com um pigmento vermelho para você ter uma ideia de como que sobe a temperatura aqui dentro, ó. Então, esse termômetro aqui você usa muito em laboratório de ciência, né? Para você medir. Aqui vai, por exemplo, até 100 e pouco graus Celsius aqui, ó. Olha lá, de 100 até 150 aqui vai, tá? Para medir a temperatura, para você quer fazer algum experimento, alguma coisa, então a gente usa o termômetro a álcool, tá? Por quê? Porque o termômetro a mercúrio, se ele quebrar, o que acontece com o mercúrio? Vai parar na natureza. Isso aí é o quê? Tóxico, né? É prejudicial à saúde. Então a gente usa muito o álcool, tá? Isso aqui é um esquema de termômetro aí, a gente vai usar depois em outros experimentos aí, certo? Vamos lá, dilatação. Todo corpo que está exposto a calor e energia dilata, né? O corpo humano também dilata também, quando a gente está, né, com calor, né? A gente vê que parece que está meio inchado esse negócio, esse sistema aí. Então vamos lá, ó. Quais são os tipos de dilatação que acontece na natureza? Tem a linear, quando você aumenta o comprimento do objeto, tá? Um fio, quando ele dilata, o que acontece? O comprimento ele aumenta, né? Você estica o fio. Superficial, quando você dilata a área, né? No caso, do objeto. E volumétrica, quando você dilata o quê? O volume, que é o caso que acontece nos termômetros, tá? O volume dilata. Então, aí tem aí uma charginha legal para vocês aí, ó. Olha lá, ó. O engenheiro não esperava um verão tão intenso, né? Aí, o que aconteceu ali com o sistema dos trilhos? Entortou. Por quê? Você não tem, né? Você tem que ter uma separação aqui, ó. Se você não tem essa separação, o que acontece com se dilata? Ele faz isso, ó. Ele entorta. O que aconteceu ali, ó. Vai acontecer acidente. Então, hoje, eu acho que hoje, toda a construção civil, a engenharia civil, já trabalha com isso, tá? Com materiais que aguentam certo tipo de temperatura. Olha lá, eu coloquei um desenho ali, ó. Olha lá, dilatação superficial, aumentou a área. Tá vendo ali, ó? Beleza? Isso, volumétrica, aumentou o que ali, ó? O volume, né? O volume expandiu. Beleza? Isso é o tipo de dilatação. Uma coisa importante, ó. Alguns aviões, chamados Concorde, são aviões supersônicos. O que é um avião supersônico? É aquele avião que ele consegue ultrapassar a barreira do som. Qual que é a velocidade do som no ar? O que você acha? Ixi. Alguém sabe aí? Fala para mim no chat aí. Qual é a velocidade do som no ar? Onde que eu vou colocar aqui? Vou colocar aqui já, porque... Qual que é a velocidade do som no ar, hein? Fala, Fábio. Tem... Isso! Ah, cara, isso mesmo. É isso aí. Tá, como é que tá a situação aí? Olha, O todo pessoal mundo está participando. dizendo que tá gostando bastante da aula, tá falando assim, a melhor aula. Minha aula? É, Nossa, temos... Giba virou popular. Meu Deus do céu, pessoal. Continua assim, pessoal. Vamos lá, ó. Ó, isso. Participa aí comigo, tá? Ó, o som no ar tem uma velocidade de mais ou menos aqui 340 metros por segundo. Certo? Que é baixo, tá, pessoal? É baixo, tá? O som em outros materiais, quanto mais denso esse material, mais rápido ele anda o som, tá? Na água vai ser 1.500, no ferro tem outra, assim por diante. Aqui é no ar. O avião Concorde, ele tem uma velocidade, para você ter uma ideia, de mais de 2.000 km, né? Esse avião aí, ó, 2.000, vamos colocar aqui, ó, 2.000 km por hora. Ó, comparar esse valor aqui, ó. Comparar esse valor com esse aqui, ó. Então, quando ele ultrapassa a barreira do som, aí tem ar em volta, certo? Tem vibração também ali. O ar vai aquecer esse material que é feito avião. E tem ali, ó. Pra você ter uma ideia, o comprimento do avião aumentou 2,5 centímetros quando ele ultrapassa a barreira do som. Beleza? E a temperatura do avião, no nariz do avião, olha lá, 128 graus Celsius. 128 graus Celsius na ponta. E na cauda? Tá, na cauda tá quanto ali, ó? 90 graus Celsius na cauda do avião. Pra você ter uma ideia como que é a interação do ar, né, o atrito com o ar no material, certo? Ah, professor, como é que ele sabe que aumentou isso? Tem sensor, né? Você põe um sensorzinho na frente, e quando ele bate no sensor, ele mede lá, né, quanto que foi que ele aumentou de tamanho. Beleza? Falamos de quê? Temperatura. O que é temperatura mesmo? Agitação térmica das moléculas. Isso, já estou com calor do caramba aqui. Ó, o que mais? Vamos falar de calor. O que é calor, pessoal? Calor, energia térmica em movimento. Estou em movimento, certo? Aqui, ó, movimento. Ô, Giba, Oi, fala. a Marina quer saber se o frio também causa dilatação térmica. O frio, pessoal, o que acontece? O frio pode causar a contração, certo? Você pode contrair o material, né? Quando ele perde calor, ele pode contrair, certo? Até pode ser mudar de estado físico, você continuando, né, perdendo calor. Então, o calor, o que acontece com ele? Ele vai dilatando o sistema. O frio, você tem a tendência de você diminuir, tá? Quem perguntou mesmo? Muito bem. Foi? Foi a
Maria. Maria, entendeu a ideia? Então você pode contrair o sistema, tá bom? O que é calor? Energia térmica em movimento devido à diferença de temperatura. Isso, pessoal, isso é importante, tá? Calor é troca de energia, tá bom? Tem que ter uma diferença de temperatura, beleza? Calor é uma forma de energia, beleza? Aí tem as calorias, eu fiz um exemplo sobre as calorias. Ó, qual que é a unidade de calor? Calorias. Uma caloria tem quantas calorias? 1000. Aí tem a unidade em joules, tá? Como calor é a forma de energia. 1 kJ tem 1000 joules. E aí tem o equivalente mecânico do calor, né? Que chama uma caloria tem 4,2 joules, certo? Pode passar aí. Eu fiz uma questão com vocês, mas não vai dar muito tempo para a gente conversar sobre isso. Beleza? Passa um pouquinho para frente. Coloquei o exercício? Não, né? Não foi? Tá. É esse aqui. Pode botar. Ó, pessoal, o que acontece? Ó, depois eu coloquei uns exercícios. Vocês podem fazer o exercício da apostila. Eu coloquei, mas depois eu passo para vocês, tá? Então, a apostila já tem uns exercícios que você pode fazer, basear na aula do professor Giba, certo? Então, eu separei aqui umas páginas, depois eu falo para vocês como são as páginas. Então, assim, a página 24 da apostila já pode fazer, a página, qualquer 24, a página 26 já pode fazer, 25, tá? Página Então, 24, 25, 26. 25, 26, isso. 24, 25, 26, tá? Já pode fazer, fala de calor, temperatura, tá? O meio ambiente. Vamos lá, resposta final. Questão do casaco. O casaco, o que ele faz com a gente? Ele é um isolante térmico. O pessoal já falou aí, né? Falou aí. Isso, já perguntaram aqui. Será que o casaco que aquece a gente, Giba? Isso, não, pessoal. O casaco é um isolante térmico. Ele não deixa o seu corpo perder o quê? Calor para o ambiente, beleza? Ele não deixa acontecer isso. Ô, Giba, tranquilo? a Yasmin pediu para você repetir o que é dilatação térmica, rapidinho, antes da Pessoal, gente dilatação acabar. térmica é quando o material, quando ele ganha energia, ele dilata. O que é dilatar? Ele aumenta de tamanho, né? Ele aumenta de tamanho, ou aumenta de comprimento, tá? Isso é dilatação térmica, tá bom? Essa dilatação pode ser linear, só o comprimento, pode ser a área do objeto crescer, ou pode ser o volume, beleza? Por exemplo, um fio é linear, beleza? Agora, para pegar um volume, aí a dilatação é volumétrica, tranquilo? É quando você tem um afastamento dos átomos, né? Você está afastando os átomos do seu ponto de equilíbrio, beleza? Isso que eu chamo de dilatação térmica, beleza? Giba, Tranquilo? você mostrou um termômetro. Isso. Que no bulbo você disse que tinha um álcool. Aí a Yasmin perguntou, Pode perguntar. o álcool tem a mesma reação que o termômetro de mercúrio? Então, ó, se a gente pensar bem na questão só do que você vai ser utilizado, o álcool é um bom medidor, tá? Agora, se eu quero fazer uma medição um pouco mais precisa, acho que o mercúrio você tem um valor melhor. Só que o coeficiente de dilatação dos dois, né, do álcool e do mercúrio, para você ter uma ideia assim no dia a dia, no laboratório, a gente pode usar o álcool tranquilamente, tá bom? Então, assim, depende do que você quer usar. Laboratório é um jeito, se você usar no dia a dia é outro, tá bom? Depende do jeito que você usar, o álcool é um bom medidor de temperatura, tá? Calibrado, bonitinho, o termômetro, assim por diante. Beleza? E aí, Carol? Tranquilo? Bom, acho que é isso então, Giba. A gente termina a aula de hoje com o coração aquecido. Nossa, pessoal. Né? Esqueci, não dei tempo de falar para você do confeiteiro. Pessoal, o confeiteiro é assim, ó. Qual que é a ideia do confeiteiro? Ó, mede o tempo que leva para a água atingir 100 graus Celsius. Já tem lá o tempo. Depois mede o tempo que para atingir 40. Faz o quê? Uma regra de 3. Quanto que a água chega a 100? Tantos segundos. E assim por diante. Beleza? Pessoal, agradeço a de vocês todos, a Carol, aqui, todo mundo presente. Adorei a aula hoje, tá? Vocês são fundamentais na vida do Giba. Tchau, pessoal. Até a próxima do professor Giba aí. Fica em casa, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.